Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus, hoje sexta-feira, último programa dessa semana. E nós falamos um pouco ontem e antes de ontem do propósito do homem na Terra, por que o homem foi criado e para que Deus criou o homem. Bom, nós vimos que o homem foi criado para trazer a vontade e a autoridade de Deus para a Terra. Lá nós vimos Gênesis 1:28 que diz que Deus criou o homem e o abençoou, ou seja, Deus deu um dom para o homem, dele se multiplicar, dele ser fecundo e dele dominar. Mas infelizmente, por causa do pecado e por causa que Satanás tem enganado o homem, nós vimos na história da humanidade, na Bíblia e no Velho Testamento, nós vimos como que o homem fracassou em cumprir o propósito de Deus. Aí ontem nós começamos a falar que Deus não desistiu e Deus em Jesus, ele gera a igreja. Então a igreja hoje é o meio, o veículo, é a ferramenta que Deus vai trazer o reino dele para a terra. E não é maravilhoso saber que eu estou inserido nisso e que você está inserido nisso? Poxa, com o poder que a igreja tem. Nós lemos ontem, quando Jesus falou para Pedro, olha, sobre a igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão. Nós lemos Efésios que o Senhor Jesus, ele deu todo o poder à igreja. Mas nós falamos também que muitas vezes nós não vemos isso acontecer. E por que isso não acontece? A igreja, Paulo fala e compara a igreja com o quê? Com um corpo. Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, certo? Um corpo, o que ele tem? Ele tem membros, ele tem a cabeça. E Paulo falou que Cristo, ele é a cabeça do corpo. Ou seja, o corpo é a igreja e Cristo é o cabeça. Quem que comanda todo o corpo humano? Quem que dá todas as ordens para o meu corpo? É a cabeça, é a minha cabeça. Por exemplo, se eu quero mexer a minha mão, quero mexer a minha mão direita, minha mão que está mexendo. Mas de onde está vindo a vontade de mexer a mão e a ordem? Está vindo da cabeça. Sabe qual que é o nosso problema hoje na igreja? Que nós achamos que nós podemos fazer muitas coisas para Deus sem procurar compreender se essa é a vontade mesmo de Deus. Esse que é o princípio de Satanás. Eu falei isso nos programas anteriores, que o princípio de Satanás é trazer para o homem a independência de Deus. E hoje nós temos visto isso operar também na igreja. Isso opera na minha vida o tempo todo, isso opera na sua vida também. A nossa tendência não é fazer o que nós achamos certo, fazer o que achamos melhor. Nós não temos uma tendência de buscar o Senhor só quando nós vemos que a coisa aperta, que nós não conseguimos. Eu queria ler um versículo com você. Eu queria ler Apocalipse, que esse versículo mostra a história da igreja nos dias de hoje. Inclusive, uma vez com o N, nós já falamos no programa anterior, Apocalipse capítulo 3, Deus fala para a igreja em Laodiceia, que representa a igreja hoje. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Puxa, isso é uma palavra muito dura, mas nós precisamos ouvir isso, porque isso está sendo falado para nós. Olha o que Deus fala aqui. Olha, porque você não é nem crente nem frio, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Você já viu uma pessoa com enjoo? Você já ficou com enjoo? Por exemplo, quando você está enjoado, você vê uma comida, você não consegue olhar, você vê, não começa a fazer ânsia de vômito. Agora imagina se nós na igreja fazendo alguma coisa e Deus está fazendo um vômito para o que nós estamos fazendo. Você já parou para pensar nisso? Isso é chocante, mas eu tenho parado para pensar nisso. Será que o que eu estou fazendo hoje na edificação da igreja, eu estou fazendo segundo a cabeça ou estou fazendo alguma coisa que o Senhor está com ânsia de vômito? Isso é muito sério. Ele fala aqui que porque é morno. Morno é uma coisa que já foi quente. Se é morno, é porque já foi quente um dia. E, amados, nós precisamos perceber se nós estamos nessa situação. Será que nós estamos mornos e não conseguimos perceber? E estamos fazendo uma obra que não está agradando a Deus? Por isso nós temos que ter cuidado com o princípio de Satanás. Satanás, ele sempre vai nos atacar com o princípio de sermos independentes de Deus. Talvez por nossos anos de igreja, por nosso conhecimento da Bíblia, os livros que nós lemos, nós temos a tendência de querer fazermos as coisas sem consultar a Deus, sem saber se essa é a vontade que o Senhor tem para nós. Isso é um perigo muito sério
E é um perigo real e constante. A igreja em Laodiceia aqui é a última igreja da era, a igreja que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos nos livrar disso. E como que nós nos livramos disso? Nós falamos do corpo. O corpo ele precisa estar 100% conectado à cabeça. Para qualquer movimento que qualquer parte do corpo fizer, a ordem tem que vir do cabeça. Mas o problema é esse. O problema é quando nós achamos que nós podemos alguma coisa. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma história aqui que Jesus ele encontra com um jovem, a parábola do jovem rico. Aí que fala que Jesus encontrou um jovem de certa posição e esse jovem começa a falar com Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aqui está falando de um rapaz que ele era judeu, tinha uma posição social, uma posição religiosa, ele vem até Jesus, chama Jesus de mestre, reconhece que Jesus é o mestre, fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala com ele assim, olha, começa a falar os mandamentos para ele: não matarás, não furtarás, não dá falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Aí ele fala assim para eles: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Não tem nada de mal aqui. Tem alguma coisa de mal aqui? Não tem. Ele está fazendo coisas boas. Só que Jesus fala uma coisa para ele: uma coisa ainda te falta. Meu querido amigo e amiga, irmão, que nesses dias nós possamos atender o que o Senhor está falando. Muitas vezes Jesus pode estar falando assim para mim: uma coisa ainda te falta. Você está fazendo muitas coisas, mas uma coisa ainda te falta. Aí Jesus falou para ele: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Aí a Bíblia fala que esse jovem, ele se entristeceu sobremaneira porque ele era muito rico e saiu e foi embora triste. O Senhor sabia que ele era rico. E o Senhor falou para ele: uma coisa te falta. O coração dele, então, não estava em seguir o Senhor. Estava aqui nas riquezas dele. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Em nós mesmos, sempre vai faltar uma coisa. Se esse jovem ele tivesse dado tudo que ele tinha para os pobres, a pergunta para Jesus, o que Jesus afirmou para ele ainda é essa mesma coisa: uma coisa ainda te falta. O que falta para nós? Nós precisamos buscar o Senhor com o coração ardente e perguntar: Senhor, o que ainda nos falta? Sempre vai faltar uma coisa. O coração desse jovem aqui não era seguir o Senhor. Sabe qual que era o coração desse jovem? Era mostrar para o Senhor tudo que ele sabia fazer. Era mostrar. Mas o Senhor, Jesus, ele não precisa de nada que natural nosso. Porque nós vimos aqui no decorrer desse programa que nada que nós fizermos em nós mesmos, baseados no princípio de Satanás, que a independência de Deus, vai dar certo. Sempre vai faltar uma coisa. Sempre vai faltar uma coisa. E no capítulo posterior, que é o capítulo 19, conta a história de Zaqueu. E é uma história bem parecida. Fala aqui que Zaqueu era um homem rico, também como um jovem rico, só que diferente do jovem rico, ele era um publicano, alguém que era um cobrador de impostos que não se davam muito bem não se importava com Deus, só queria cobrar imposto. Então fala que Zaqueu era um homem rico e um publicano. Aí Jesus estava passando, aí ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele era pequeno. Aí Jesus fala com ele: Zaqueu, desce que hoje eu vou comer na tua casa. Ele ficou muito contente, né, porque ele queria a presença de Jesus. Aí sabe o que ele fez? O Senhor não falou nada para ele. Sabe o que ele falou para Jesus? Ele falou: Senhor, eu vendi metade dos meus bens, reparti aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu vou dar em dobro. Jesus não tinha mandado ele fazer nada. Ele se antecipou. Aí Jesus falou com ele: olha, muito bem, houve salvação nessa casa. Igualzinha a história do jovem rico. Mas qual foi a diferença dos dois? Que Zaqueu não importou pelo que ele tinha ou que ele não tinha. Já o jovem rico estava baseado nas coisas que ele fazia de bom. Então ele queria mostrar para o Senhor, falou: olha, o que eu sei fazer, tipo assim, eu estou apto para te seguir. Mas Jesus mostra aqui, com a história do jovem rico e com a história de Zaqueu, que o que eu tenho de bom ou de ruim não serve para Deus. Isso parece um pouco contraditório, mas ao longo da Bíblia, meu amigo, é assim. Tudo que o homem tentou fazer nele mesmo para Deus não dá certo. O jovem rico aqui, ele queria mostrar para Deus: olha, eu faço isso, 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 e não prestou atenção no que o Senhor queria falar para o coração dele. Então, uma coisa ainda te falta. O que falta para nós? O que nós ainda temos retido como bom e nós achamos que, independente de Deus aprovar ou não, nós achamos que isso é bom, que tem que ser feito?
É isso que atrapalha a edificação da igreja. Está vendo que é uma coisa simples? E Satanás ele trabalha assim. Ele vem mostrar para nós coisas simples, mas essas coisas simples que Satanás quer nos influenciar estão baseados nisso, na independência de Deus. Veja que aqui o nome de Zaqueu foi registrado. E qual que era o nome desse rapaz? Nem o nome dele foi lembrado. Nem o nome dele foi lembrado. Ele deixou passar uma oportunidade. E esse bloco está acabando, mas no próximo bloco nós vamos encerrar esse assunto. Estamos de volta com o último bloco desta semana. E eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa ser iluminado. Nós estávamos falando no bloco anterior do problema de todos os homens que tentaram servir a Deus, é o problema do orgulho e da soberba, que é o você fazer as coisas em você mesmo. Nós vimos Caim, que ele quis fazer uma coisa nele mesmo, fundamentado na soberba dele. Aí nós vimos Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Enfim, vimos muitos homens. E hoje, nós que somos a igreja, nós também estamos sujeitos ao mesmo sentimento. Nós temos a tendência de nos orgulhar de coisas boas, quando nós pregamos para as pessoas, quando multidões são salvas, e nós começamos a atribuir isso à nossa obra. Olha, que obra boa que eu estou fazendo. No bloco passado nós falamos do jovem rico, e o jovem rico falou assim para o Senhor: olha, eu tenho feito tudo de bom, eu tenho observado todos os mandamentos. Ou seja, ele se orgulhava disso. O livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A cruz de Cristo, a cruz que nós contemplamos, que nós amamos, a cruz que nos trouxe a redenção, ela tem dois aspectos: de nos dar a redenção, mas também de crucificar a nossa capacidade de fazer as coisas sem Deus. Essa capacidade, ela entrou em nós lá quando nós falamos no princípio, lá no Jardim do Éden. Foi isso que Satanás colocou em nós. O veneno do pecado que está em nós, que é responsável por todas as coisas ruins do mundo, é esse. Nós fazemos as coisas fundamentados na nossa capacidade. Então Gálatas faz isso, fala disso. Já estou crucificado, ou seja, a cruz é para nos dar redenção, mas também é para crucificar toda a nossa capacidade. Por que tem que ser crucificada? Porque não há mais esperança. Olha, parece um pouco estranho, mas na sua capacidade de fazer as coisas, Deus não tem mais esperança nenhuma. O problema é que nós temos esperança em nós mesmos. Mas Deus já sentenciou. A nossa capacidade natural de fazer as coisas, ela está envenenada. Por isso que Paulo fala: já estou crucificado. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o segredo é nós deixarmos esse Cristo, esse Jesus que está dentro de nós, ele viver por nós. O segredo, nós falamos do jovem rico que quis fazer muitas coisas, não é esse. Nós vamos naufragar. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, ele fala uma coisa, uma situação que ele se encontra, ele fala: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Presta bem atenção, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Nós passamos por isso todas as vezes, a todo momento. Quantas vezes nós queremos fazer uma coisa boa, mas nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, nós fazemos. Tudo isso é o nosso orgulho, é a nossa parte independente de Deus. Então, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, nós temos que colocar isso em prática nas nossas vidas. Nós temos que crucificar o nosso orgulho, nós temos que crucificar o nosso ego, crucificar na cruz de Cristo e deixar só Cristo viver em nós. Só Cristo viver. Por isso que Paulo falou: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então esse é o segredo para uma igreja edificada. A igreja edificada sobre o cabeça, ou seja, o cabeça que é Cristo, a igreja alinhada com a vontade do cabeça, essa é uma igreja edificada. Essa é a igreja poderosa que nós lemos lá em Efésios, que todas as coisas estão sujeitadas debaixo dos pés do Senhor e o Senhor o deu à igreja. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos tomar posse dessa verdade. E tomar posse dessa verdade, tomar posse desse fato, é nós aceitarmos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, por um lado, é para nos redimir, mas por um lado é para crucificar o nosso ego.
Nós precisamos ser como Zaqueu, ver que tudo que nós temos, na verdade, para Deus não serve. O que Deus quer é Ele mesmo dentro de nós fazendo as coisas. E não é tão bom nós deixarmos o Senhor em nós fazermos as coisas? Não é maravilhoso nós deixarmos o Senhor fazer tudo por nós? A vida hoje parece que é tão difícil, tantas incertezas, incerteza com relação à segurança, incerteza com relação ao nosso futuro, à economia, incerteza com relação à segurança dos filhos. Parece que é tão difícil. Eu encontro pessoas que falam, eu nem quero ter filho, porque é tão difícil, eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Nós não temos certeza de nada. Nós não temos certeza de nada, sabe por quê? Porque nós temos esperança ainda que nós podemos alguma coisa. Meu amigo, nós precisamos deixar Jesus Cristo encabeçar de fato a nossa vida. Precisamos deixar Jesus Cristo encabeçar a igreja. Nós temos falado muito nesses últimos dias de impeachment, mas nós precisamos ser impeachmentados do controle da nossa vida. Olha, o controle da sua vida tem que ter um impeachment. Se é você até agora que está controlando a sua vida, isso tem que acabar. Jesus, ele tem que tomar o controle da sua vida. Enquanto nós não deixarmos, não permitirmos isso, ou seja, enquanto nós não tornarmos a cruz real na nossa vida, Jesus não vai tomar o controle da nossa vida. Nós precisamos de um impeachment. Eu preciso disso na minha vida, a igreja precisa urgente disso. Que o cabeça, Cristo, tenha total domínio sobre a igreja, que a vontade dele prevaleça. Porque muitas vezes a nossa vontade que está prevalecendo. E o que é mais difícil de perceber, quando nós estamos fazendo as coisas que nós achamos bom, mas muitas vezes capacitado na nossa vontade, fundamentados na nossa vontade. Eu queria só parafrasear aqui uma leitura de um devocional diário que nós lemos, falando de como é bom nós deixarmos Cristo ser o cabeça. As coisas hoje são muito difíceis, né? Eu já falei. Parece que é tudo tão incerto, tão inseguro, parece que é tão difícil, a segurança, nós não temos mais certeza, saúde pública está um caos, segurança pública está um caos, eu tenho uma filha, se eu for olhar para o futuro dá medo, mas meu amigo, nós precisamos esquecer todo o medo e lançar toda a nossa ansiedade sobre o cabeça. Um dedo, ele não precisa preocupar com nada, ele não precisa preocupar se ele vai mexer, se ele não vai, se vai vir sangue ou não vai, porque ele está totalmente sujeitado ao cabeça. A minha cabeça sujeita todo o meu corpo. Então, irmãos, quem é Jesus? Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer continuar tendo controle da sua vida ou quer deixar Jesus, que é a imagem do Deus invisível, controlar a sua vida? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele em quem todas as coisas foram criadas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Esse é Jesus. Jesus é aquele que antes de todas as coisas, e é nele que tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, ele é aquele que tem a primazia e em quem reside toda a plenitude. Ele é quem fez a paz pelo seu sangue e reconciliou consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e nos céus. Além disso, esse Cristo é a nossa vida. Não é maravilhoso isso? Esse é Jesus. Agora, por que nós vamos ficar sofrendo? Por que nós vamos tentar levar a nossa vida sem estar totalmente encabeçados por Cristo? A nossa vida ela vai ser de paz, vai ser perfeita se nós deixarmos esse Jesus, se nós deixarmos esse Cristo encabeçar a nossa vida. Vamos parar de sofrer, vamos parar de tentar fazer as coisas por nós mesmos e vamos deixar de fato Jesus encabeçar a nossa vida. Eu preciso disso, você precisa disso e a igreja precisa disso. Porque o dia em que a igreja for edificada, ou seja, a igreja ser totalmente encabeçada e submissa a Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que essa palavra realmente possa ter entrado no teu coração e possa surtir um efeito. Eu queria agora fazer uma oração para você, para que nós buscarmos a Cristo e que Ele tome a primazia na nossa vida. Amém?
Senhor Jesus, Senhor, nesse momento, nós declaramos que a nossa vida, sem o Senhor no controle, ela é um fracasso. Senhor Jesus, nós abrimos mão, Senhor. Nós, como a igreja, o teu corpo, nós abrimos mão de tentarmos fazer alguma obra, de tentarmos fazer alguma coisa sem o Senhor. Senhor, nos ilumina agora neste momento, tanto a mim, quanto todo aquele que está nos assistindo, todas as pessoas, os telespectadores. Senhor, nos mostra realmente que o Senhor precisa ser o primeiro, o Senhor precisa ter a primazia na nossa vida. Senhor, no poder agora do teu nome, Senhor, nós clamamos agora que o Senhor tome controle das nossas vidas. Senhor, toma controle da tua igreja. Senhor, nós precisamos restaurar o teu reino aqui na terra. Nós precisamos trazer a tua vontade. Senhor, mas enquanto, Senhor, o Senhor não for o cabeça, isso não vai acontecer. Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com a obediência. Nos abençoa com um coração contrito. Senhor, nos ilumina e nos mostra a nossa real condição. No poder do teu nome. Amém. Bom, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que essa palavra possa realmente surtir um efeito na sua vida. Que Jesus Cristo, ele possa ser o cabeça das nossas vidas. Amém? Tenha um final de semana abençoado, uma semana vitoriosa em Cristo Jesus.